Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e vamos às notícias desta terça-feira. Pois é, o Botafogo, como vocês sabem, né, tá de folga, né? Todo mundo, jogadores, comissão técnica, né? Talvez até seja uma parada aí providencial para o Bruno Lage refrescar aí a cabeça dele, né? Complicado, gente. Vou falar mais no final desse vídeo sobre a situação do Bruno Lage no Botafogo, né? E o primeiro posicionamento oficial do clube sobre o que foi aquela coletiva de imprensa. O que pode ajudar, tá, o Bruno Lage a espairecer é a presença da sua família aqui no Brasil, ao contrário do seu antecessor português, né, o Castro, que chegou aí a Portugal, né, quando teve a data FIFA. O Bruno Lage preferiu permanecer aqui no Rio e quem veio visitá-lo foi justamente a Dona Maria Campos e os filhos do casal, o Jaime e Manuel, tá? Então eles já estão no Brasil, passando esses dias aí de folga. Para o treinador, isso aí é uma notícia do GE, tá? Que fez questão também de dizer que isso aí é até uma mudança aí de rotina para o Lage, que vem se dedicando ao Botafogo praticamente 24 horas por dia, 7 dias na semana, desde que assumiu o cargo há cerca de 2 meses, né? O Bruno Lage, segundo a reportagem do GE, fica o tempo todo, quando ele não está dando treino, obviamente, analisando as filmagens das atividades, tá? E também estudando os adversários. Aí eu sei que você que está aí me assistindo vai falar que não estudou bem o Flamengo, né? Mas, enfim, temos que noticiar que o Lage é um cara workaholic, né? Aquele cara muito dedicado ao trabalho e que só pensa em futebol, respira Botafogo 24 horas por dia. Por isso até realmente essa pausa aí não só é boa para os jogadores, né? Curtirem aí ao lado dos seus familiares, mas também para o Bruno Lage, que já estava aí há quase 2 meses longe da família, né? E a gente espera que ele, de fato, coloque a cabecinha no lugar, né? Coloque a cabeça no travesseiro, reflita, né? Vou falar já desse assunto. Eu tô louco para falar, mas tenho que dar outras notícias aqui antes. Como eu já tinha falado, o Lucas Perry, à exceção do grupo, né, vai continuar trabalhando esses dias porque ele está a serviço da CBF, da Seleção Brasileira, do Diniz, né? Ontem já apareceram algumas fotos do Perry lá no Mangueirão, né, fazendo umas atividades de exercício físico, musculação e também atendendo aos torcedores, dando autógrafos ali na porta do hotel, inclusive um torcedor com a bandeira do Botafogo e ele autografando, muito legal. Feliz o torcedor paraense, né, que ganhou autógrafo do melhor goleiro do Brasil. Quem está lá junto com o Lucas Perry também é o Vitor Silva, que é o fotógrafo, né, oficial do Botafogo, como todo mundo sabe. Foi convidado, aí foi convocado também, mais um botafoguense aí com a seleção, e vai estar cobrindo não só, obviamente, a participação do Lucas Perry nos treinamentos, como também da seleção em si, né? Eu vi o Neymar também chegando com aquela marra dele de sempre, né? A gente não sabe se é marra ou se ele tá meio que mancando. Eu acho que junta as duas coisas, né? A marra e aquela malemolência dele ali, com uma cara meio de todo saco cheio da torcida gritando meu nome. Mas é isso, pessoal. Então, acho que a seleção brasileira aí ganha muito, obviamente, não só com o Lucas Perry, que é a terceira opção do Diniz, mas o Vitor Silva, que, por sinal, é o fotógrafo da maioria das fotos que eu utilizo aqui, dando crédito a ele. A maioria das fotos que eu utilizo nas thumbs, né, nas capas aqui dos vídeos, são do Vitor Silva, beleza? Pessoal, o Felipe Neto, que todo mundo conhece, empresário, youtuber, né? Ontem foi às redes sociais fazer um desabafo e eu achei bem completo. Quem quiser ver por inteiro esse desabafo, tá no Twitter, né? O Felipe Neto enumerando os erros da arbitragem no jogo de sábado e pontuando muito bem, assim, quer dizer, primeiro que o Flamengo estava na dele ali, fez o papel dele, mas
a gente precisa, de fato, falar da arbitragem do jogo, né? A crítica principal do Felipe Neto é justamente a questão de que a imprensa ignorou, né, o fato de que o Flamengo venceu a partir de erros da arbitragem, né? E vamos lá, vou contextualizar aqui melhor, abrindo aspas para o youtuber Felipe Neto. E se o Botafogo tivesse vencido com 2 gols ilegais? Já começa por esse questionamento. Bom, a imprensa ia estar pavorosa, né? Ia estar fazendo um alarde enorme, né? Qual teria sido a repercussão na imprensa? Qual pressão haveria na arbitragem? Eles acusam os outros de chororô e são os maiores choradores do Brasil. E aí ele lembra até, tem uma notícia ali do GE, recente, da eliminação do Flamengo na Libertadores para o Olímpia, e que o Gabigol falou o seguinte: roubo muito grande. Depois eu acho que o Gabigol teve até que se explicar, pedir desculpas, pedir arrego, se arrepender do que disse, mas de fato quando sai do jogo contra o Olímpia, ele falou isso, roubo muito grande. Então realmente eles são os reis do chororô e tentam passar, né? O flamenguista, né? Estou generalizando, não são todos, mas tem um pouco esse hábito de passar para os outros o que eles são, né? Durante muito tempo o flamenguista falava que o vascaíno era vice, né? E a gente vê aí quem que é o rei dos vice-campeonatos. Esse ano a gente tem observado bem, né? Outro questionamento aqui também do Felipe Neto é sobre, eu achei perfeito isso, eu também pensei nisso. Onde estava a senhora Daiane Muniz? Quem que era a Daiane Muniz? Daiane Muniz era responsável no jogo de sábado do VAR, né? A responsável pelo VAR. Então, será que ela passou mal? Será que ela estava indo muito ao banheiro, não pôde acompanhar o jogo inteiro, né? Ela não viu o impedimento do Bruno Henrique no primeiro gol, né? E está mais do que claro que a presença do Bruno Henrique, né, ele se fez valer da posição ilegal, né, de impedimento para pressionar o Marlon Freitas, que acabou cometendo um erro técnico e fazendo gol contra. Então, se não ter o Bruno Henrique ali no cangote do Marlon Freitas, obviamente que ele tomaria outra decisão, ele não precisaria entrar ali dividindo a bola com o próprio Bruno Henrique. Então, onde estava ela no primeiro gol impedimento? Onde estava ela no segundo gol em que houve a falta, né, no nascimento da jogada, a falta do Wesley em cima do Tietê? Onde que ela estava? Por que ela não conferiu lá e chamou, né, o VAR, não solicitou o Klaus, né, para olhar o lance? E onde que ela estava para não recomendar a expulsão do Bruno Henrique, né, na cotovelada em cima do Cuesta e depois em cima do JP Galvão? Foram 2 cotoveladas e apenas um amarelo nesses 2 lances, né? Então achei perfeita aí as colocações do Felipe Neto. Ele não está aumentando nada, não está exagerando nada, como eu até trouxe ontem no vídeo de ontem. O jogador do Vasco, o Jair, se não me engano, foi expulso com uma cotovelada que nem é uma cotovelada daquelas. Eu acho que é uma cotovelada um pouco mais polêmica para ser caso de expulsão, que ele está dominando a bola e meio que dá uma protegida, assim, quando vem o jogador do Bahia, né? Então, assim, aquela ali eu acho até que às vezes é mais polêmica. Será que o cara teve intenção, estava só se protegendo, né? As do Bruno Henrique não, as do Bruno Henrique foram bolas que ele subiu, né, com o jogador do Botafogo e deu aquela paulada, né? Cotovelada, gente, é um lance muito perigoso em qualquer esporte. Inclusive teve um lance, não sei se vocês viram, agora no Campeonato Mundial de Basquete, estava tendo o jogo Sérvia e Sudão do Sul, era o clássico SSS. E aconteceu, né, uma tragédia, quer dizer, um jogador do Sudão dá uma cotovelada, aparentemente até olhando uma cotovelada que a gente costuma ver no basquete, acertou o jogador, né, ali na linha de cintura da Sérvia, que acabou perdendo um rim, saiu da partida, teve que ir para o hospital e perdeu um rim. Então, assim, só para a gente entender o quanto que uma cotovelada, se uma cotovelada na barriga já é perigosa, imagina uma na cabeça. O Bruno Henrique desferiu 2 golpes
no sábado à noite contra jogadores do Botafogo. O Zé Elias, que todo mundo lembra, ex-jogador, né, hoje comentarista da ESPN, no programa ESPN F90, falou o seguinte: era para ter sido expulso no primeiro lance, tá? Primeiro lance do Bruno Henrique, da cotovelada no Vitor Cuesta. Ele está de frente para o Vitor Cuesta, ou seja, ele enxerga o Vitor Cuesta, né? E vê e vem com o cotovelo. O árbitro está ali para coibir a violência e não esperar 1, 2, 3, e aí depois não precisa abrir um supercílio, segundo o Zé Elias, para ver que o lance é de expulsão. O Zé Elias comentou o seguinte: ele acha que a segunda cotovelada ela é menos grave, a no JP Galvão, porque ele acha que estava de costas ali e tal, passaria. Mas ele acha que a primeira no Cuesta justamente já era lance para expulsão, né? E o próprio Zé Elias depois completou que ele era um jogador duro, né? A gente que acompanhou a carreira dele sabe disso, um jogador de marcação forte. Então ele sabe identificar muito bem quando há a maldade em acertar, né? Então completou isso. Não precisa abrir um supercílio, não precisa rachar uma cabeça para o juiz botar a mão geral no bolso de trás, né? E puxar o vermelho. E aí, a gente volta na pergunta do Felipe Neto. Onde estava a senhora, vamos falar aqui o nome dela, que eu até esqueci, Daiane Muniz. Onde estava a Daiane Muniz, que não recomendou a expulsão já nesse primeiro lance? Absurdo, absurdo. Pessoal, falando no corintiano Zé Elias, vou falar agora do corintiano Vanderlei Luxemburgo, o Luxa, o professor, na coletiva de imprensa pós-jogo, né, de Corinthians e Palmeiras, jogo que acabou 0-0, que foi um bom resultado para a gente, ele citou a falta clara, nítida, do Wesley, né, no Tietê. Pelo seguinte, ele quis comparar com um lance do jogo do Corinthians, né, em que o jogador corintiano Juan sofre uma falta do Hendrick, né, e aí, aspas para o professor: falta é falta, não existe outra regra no futebol. Não existe falta que eu acho que é ou não é. Falta é falta. Então, o próprio Luxemburgo, que a gente não pode negar que é um cara que entende muito de futebol, que está no futebol há décadas, usou como exemplo a falta no Tietê, no jogo de sábado, né, para comparar com o lance que eu confesso que não vi, esse lance do Palmeiras e Corinthians, de um lance também que deveria ter sido marcada a falta. Então, mais um exemplo de que está todo mundo ligado, mas a imprensa parece que fecha os olhos e não comenta, fala meio que por cima, né? Será que teve? Teve uma fala também do PC Oliveira, né, que comenta a arbitragem para o Sport TV. Eu nem perdi muito meu tempo vendo, mas ele fala alguma coisa tipo assim, que o JP Galvão é que botou a cara no cotovelo do Bruno Henrique. Bizarro, meus amigos, bizarro. Vamos lá, eu nem botei aqui para falar com vocês, mas é importante falar desse assunto, porque a gente é sempre contra a violência, né? Não só essa violência dentro de campo, que eu acabei de falar, como também fora das 4 linhas. Então parece que a torcida organizada do Fluminense, que semana passada desferiu pedras, né, contra o ônibus do Botafogo, todo mundo lembra, no embarque do Botafogo para a Argentina, vai receber ali uma punição, tomara que isso aconteça, né, tem que acontecer, e também, ainda falando da parte de violência, mas aí no caso uma violência contra o patrimônio do Botafogo, que foi o quebra-quebra de cadeiras, né? Não é novidade, a gente já normalmente até espera que aconteça isso nos clássicos com o Flamengo, mas é muito triste de ver, né? É um show de falta de educação, de falta de berço, né? E quando eu digo falta de berço, não estou me referindo à classe social, tá? Pelo que eu soube das várias fotos que os bobões lá postaram, né, com as cadeiras quebradas como troféus, tinham pessoas de classes sociais diferentes, até advogados, uma loucura, ou seja, isso aí, como eu disse, não tem nada a ver com classe social. Educação vem do berço, independente da classe, tá? Então, é um absurdo tão grande. Eu fico imaginando, assim, se o Flamengo tivesse estádio, né, não tem, a gente fosse ao estádio do Flamengo, é claro que seria desagradável sentar numa cadeira, sei lá, preta e vermelha,
mas sentou ali, pronto, acabou o jogo, a pessoa vai embora. Agora a pessoa quebrar, né, tipo assim, vou vandalizar, vou destruir, parece que os banheiros também do Newton Santos foram vandalizados, é inaceitável, é um comportamento que eu não vou dizer nem que é de animal, porque animal não faz isso, né? Mas espero que o Botafogo encontre esses valentões aí, que na verdade são bobões, né? Covardes, mal educados, destruidores, enfim. É até difícil falar, porque realmente é uma pessoa assim que não tem o básico da educação. Vamos lá, pessoal. Vamos finalizar aqui o vídeo falando do pronunciamento do Botafogo sobre a coletiva do Bruno Lage. Eu trouxe ontem para vocês a informação de que as palavras do Bruno Lage realmente caíram ali como uma bomba, foi uma surpresa para todo mundo no Botafogo. Tava o Alessandro Brito, que é o head scout, André Mazzucco, né? Obviamente que o Textor estava ligado lá dos Estados Unidos no que tinha acontecido, e ninguém tinha nenhuma pista de que o Bruno Lage faria o que fez, entregar o cargo. Acabou a coletiva, Alessandro Brito, Mazzucco foram conversar com o Lage, tipo, o que houve? E aí, conversando, foram se entendendo, né? O que eu também falei ontem, que era a minha impressão, é exatamente o que o Mazzucco disse, tá? De que houve um mal entendido, as palavras que ele usou, enfim. Resumindo, o Bruno Lage foi muito infeliz nas palavras, no que ele expôs, né? Ele quis falar alguma coisa sobre pressão, sobre ansiedade pelo título, e acabou que tiro saiu pela culatra, foi um desastre, né? O posicionamento dele, tudo que o Botafogo não precisava após uma derrota no Clássico era uma declaração dessa de colocar o cargo à disposição, né? A gente esperaria isso, de repente, num Sampaoli, né? Já que está ali vivendo uma crise, né? No Flamengo. Agora, no Botafogo, aquilo ali foi uma surpresa absurda, pegou todo mundo de surpresa. E o André Mazzucco, vou abrir aspas aqui para ele, tá? Na declaração de ontem, tá? Só um parênteses, né? Falei que depois que isso foi esclarecido ali, o próprio Bruno Lage, comentei isso aqui ontem, o Bruno Lage quis voltar para a coletiva, olha que loucura. E aí o Mazzucco, não, peraí, não é o momento, deixa quieto. O estrago já estava feito, né? Então vamos lá, aspas para o diretor executivo André Mazzucco, que aliás é um cara muito educado, um cara muito legal. Eu conheci ele, conversei um pouco com ele no hotel do Botafogo lá em Curitiba e me atendeu super bem, enfim, tive uma ótima impressão do Mazzucco. Realmente nos pegou de surpresa, depois entendi que ele não soube se expressar, foi exatamente o que eu falei aqui. Foi mais um desabafo dele, ele entende a responsabilidade que tem e é difícil chegar num ambiente que está tudo funcionando bem, né? E aí, incluindo uma campanha excelente do Botafogo, mas sabíamos que haveria oscilações, né? Ou seja, sabíamos que em algum momento o Botafogo iria perder. Então, essa mensagem do Mazzucco é justamente o entendimento que o Botafogo teve, ele, Mazzucco, teve, John Textor também teve, que não era a hora de embarcar nessa, de tipo, pediu as contas, então tchau, vamos procurar outro técnico. Não, foi um pronunciamento fora de hora, infeliz, um desabafo, né, do Lage, e aí o Mazzucco, né, passou um pouco de pano, falou, olha, foi bom que ele tenha feito esse desabafo, botou para fora, né, falou dessa questão da ansiedade do torcedor alvinegro, 30 anos quase sem um título de expressão nacional, né, só que nada explica, né, essa declaração de que estava se sentindo pressionado. Nada pode explicar, né? Foi realmente um grande vacilo do Lage. Se a gente for compreender, ele já começa no jogo com o Bahia, na coletiva de imprensa, a falar, ao meu ver, de forma desnecessária, que estava protegendo os jogadores. Eu cheguei aqui no Botafogo e não entendi que havia críticas
ao Júnior Santos, o Jacaré, que os jogadores chamam de Jacaré, críticas ao JP Galvão, né? Então, assim, ele citou alguns jogadores que, para mim, ele não tinha necessidade dele citar. Isso era uma informação para ele manter para ele. Olha, tô ligado, né? Ele tá ligado, ele, apesar de ter chegado de Portugal praticamente sem conhecer nada daqui, ele, nesse 1 mês e meio, foi conhecendo e foi sabendo, olha, esses jogadores estão marcados pela torcida, não vêm rendendo tão bem, né? Mas isso aí era uma coisa para ele guardar para ele. Já no jogo com o Bahia, ele não deveria ter externado, né? Que falou do Gatito também. Então, assim, já começou ali um cara que eu tinha elogiado tanto, né, nas primeiras coletivas, mas ali já começou a desandar. E o grande finale foi essa aí do jogo com o Flamengo. O Botafogo faz a leitura, né? E a explicação que o Lage dá é de que ele quer blindar o elenco do Botafogo de críticas. Só que o que a gente percebe é que não existia isso de críticas. O foco da torcida não seria, nossa, olha só, o JP Galvão foi driblado pelo Bruno Henrique, que fez dele de gato-sapato no jogo. O foco não era esse, né? A crítica até maior era no próprio Lage, que escalou o JP Galvão, né? Um jogador que é volante de origem, tudo bem, quebra um galho ali na lateral, mas que iria jogar um clássico. Por que não escalou de Plácido, que, querendo ou não, um jogador que vinha em ascensão, né, no Botafogo? Por que não escalou de Plácido? Então, não tem explicação. O Lage tem que entender que as críticas, né, são naturais do futebol, e o Mazzuco deu aquela, né, não, o futebol brasileiro é assim, eu expliquei para ele, mas o fato é que se o cara tá na chuva é para se molhar, né? Ele sabia desde o início, quando assumiu o Botafogo, né, como disse aqui o Mazzuco, funcionando tão bem, né, que qualquer derrota, e já foi a segunda derrota por 2-1 seguida, né, considerando também o jogo da Sul-Americana, poderia vir críticas, mas não do jeito que ele pintou, com uma pressão enorme. Isso aí nunca existiu e ele acabou criando um fato novo que foi totalmente desnecessário. Mas é isso. Por hora, Bruno Lage está mantido no Botafogo e a gente acaba vendo que esses dias aí de folga até a quinta-feira e depois ainda mais uma semana inteira, né, mais de uma semana de preparação para o jogo contra o Atlético Mineiro, que é só no dia 16, no outro sábado, o Botafogo se acalme, né? O ambiente fique calmo, os jogadores se sintam aí preparados para continuar nessa jornada que não é fácil. As 2 próximas rodadas, jogos fora, o Botafogo não vence um jogo fora desde a partida do Grêmio, né? Então teremos aí 2 desafios, Atlético Mineiro e Corinthians, em que seria muito bom para o Botafogo que ele conquistasse pelo menos 4 pontos. Então, um empate e uma vitória seria excelente para continuarmos aí nesse ritmo forte. O resultado do Palmeiras no fim de semana, de certa forma, nos ajudou. Então, não mudou muito o panorama para quem faz aí estatísticas de possibilidades de título, né? As possibilidades ainda estão enormes e, volto a dizer, o Botafogo só perde esse título para ele mesmo. Então, por favor, professor Mister Bruno Lage, não faça mais nenhuma maluquice dessas, beleza? Vamos seguir fazendo o certinho, o que vinha sendo feito, sem inventar moda, né? Acho que isso é o principal, cabeça no lugar. Beleza, pessoal? Já deu 24 minutos, estamos juntos, uma terça-feira nublada, abafada, eu sei que em alguns pontos do Rio já chovendo, né? Tá aquele forno desde ontem. E é isso, beleza? Dá aquela curtida, compartilha, se você não é inscrito, se inscreva. E se você é um dos 5.000 e tantos inscritos, não esqueça de acionar o sininho para ser avisado aqui de um conteúdo novo, beleza? Tamo junto, valeu, fogão pra cima!